Bom dia, amadas irmãs, graça e paz. Começa agora a minha participação na campanha Crescendo Enquanto Confio. Esses dias eu estive muito ansiosa, né, assim, qualquer coisa que eu vou fazer, eu me dá aquele frio na barriga, não sei se é com as irmãs, mas assim, Deus é conosco, Deus nos sustenta, mas assim, a gente quer fazer o melhor para Deus, né? Ele merece o melhor. E eu vou tentar, eu vou tentar fazer o meu melhor para Deus. Oh, Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Paizinho Santo, eu busco a Tua presença. Eu quero Te exaltar, Te engrandecer e Te agradecer, Pai, pela beleza da Sua santidade, porque o Senhor é Deus, o Deus Criador, o Deus de nossas vidas, o Deus a quem servimos, Senhor. Deus amado, Deus querido, Deus de todo amor. Te agradeço também pelo Deus Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar daquela culpa do pecado que nós nascemos com ela. E ao aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. Amém? Te agradeço também, Senhor, pelo Deus Espírito Santo, o Deus Consolador, o Deus que habita em nós. Senhor, fala aos nossos corações nesse início de manhã, nesse dia 2 de setembro, desse 25º dia da campanha. E desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e o que o Senhor tem feito através dessa campanha, Senhor. Porque nós devemos crescer todos os dias de nossas vidas na palavra do Senhor e confiando, porque só em Ti nós temos refúgio, consolo, conforto, a confiança necessária para os dias maus. E peço, Senhor, que o Senhor vá tirando tudo que não procede de Ti, toda e qualquer artimanha do inimigo, seta que me prejudique, eu de manusear a Tua palavra e as amadas irmãs de poder ouvir. Amém, glória a Deus. Vamos ler o texto da campanha, vamos ler o versículo-chave, versículo do profeta, que é chamado Profetas Menores, profeta Naum, capítulo 1, verso número 7, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, conhece os que nele confiam. Amém, glória a Deus. Senhor, fala através, Pai, da minha boca. A boca é minha, mas as palavras são do Senhor. Peço, Senhor, que essa mensagem seja cristocêntrica, que venha de encontro aos nossos corações. Amém, glória a Deus. Em meio às tempestades da vida, há um lugar onde podemos descansar sem medo, o refúgio seguro do Senhor. Ele não é apenas um abrigo temporário, mas o sustento constante para para quem confia nele. Amém? O versículo de Naum nos lembra que mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, Deus conhece você intimamente e cuida de cada detalhe da sua jornada. Amém? Obrigado, Senhor. O silêncio de Deus nesse processo não é ausência, mas ação discreta. O Salmo declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É no refúgio silencioso do Senhor que aprendemos a descansar e confiar e a entregar nossos medos. Ele nos sustenta, fortalece nossa fé
e transforma angústia em confiança. Isaías reforça: na quietude e na confiança estará a vossa força. Amém? Amadas, cada momento de espera se torna oportunidade de crescimento espiritual, mas nos dá força para atravessá-lo sem poder. Amadas, Naum foi um profeta do Antigo Testamento, autor do livro de Naum, um dos chamados profetas menores. Seu nome significa consolação ou conforto. Alguns historiadores dizem que ele possivelmente nasceu naquela região da Galileia, que era a região da Judeia. Amém? E o profeta Naum viveu cerca de 150 anos depois do profeta Jonas. Enquanto Jonas foi enviado a Nínive para pregar arrependimento, Nínive, naquela época, era a capital do Império Assírio, né? E a cidade se arrependeu por algum tempo. Naum trouxe a mensagem de juízo contra Nínive, porque Nínive era uma cidade grande, poderosa e cruel, conhecida por sua violência e opressão contra outros povos, inclusive contra Israel. Amém? O livro de Naum também nos descreve que a sua mensagem que ele anunciou Jonas, né? Foi Jesus, Deus envia Jonas para pregar em Nínive, né? Todos nós conhecemos a história de Jonas, para que eles arrependessem, né? E Naum já a sua mensagem foi de contra a injustiça, né? Que o povo tinha as injustiças e a maldade continuassem impunes, né? E o livro de Naum mostra tanto a justiça de Deus contra os ímpios, quanto o conforto de Deus para o seu povo que sofria sob a opressão dos assírios. Amém? Jesus é justo. Na mensagem discorre muito bem no Salmo 46, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Deus não esquece do seu povo. O silêncio de Deus é o tempo dele, mas ele é justo. Amém? Deus é justo. Ele não ignora o pecado nem a violência, amadas. Mais cedo ou mais tarde, o juízo vem. A gente passa por diversas provações, injustiças. A minha família foi tão injustiçada financeiramente, com perseguição de governos, tanto estadual como municipal. Eu passei por muitas injustiças, mas Deus, Ele é justo. Confio no Senhor o tempo todo, porque Deus é refúgio. Nesse capítulo descreve muito bem: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Amém? Glória a Deus. Deus governa sobre as nações. Mesmo os maiores impérios não estão acima do poder e da vontade do Senhor. Nós vemos agora muitas injustiças, né? Mas a palavra de Deus diz que enquanto tiver tudo isso, nós estamos, essas brigas de nações contra nações, muitas injustiças, muitas brigas de famílias, o amor esfriando,
inclusive o amor das igrejas, mas Deus está no controle de tudo. A gente ora, a gente pede, mas Deus está acima de qualquer nação. Mais cedo ou mais tarde, o juízo vem. Amém? Naum foi aquele profeta que anunciou a queda de Nínive, mostrando que Deus não apenas vê a opressão, mas age com justiça e, ao mesmo tempo, consola os que nele confiam. Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 30, verso número 15, diz assim: O Santo de Israel, na conversão e no descanso está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. O povo de Deus, mesmo no passado, eram muito duros. A gente vê como Deus livrava seu povo o tempo todo. A gente vai ler no Antigo Testamento as passagens de Davi, Moisés, Jó, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros mais, Esther, né? E Ruth, muitas outras, mas o povo endurecido. E esse versículo é uma poderosa chamada de Deus ao seu povo. Naquele contexto, Israel buscava segurança em alianças humanas, tentando encontrar a proteção no Egito, em vez de descansar no Senhor. A mensagem é atemporal. Muitas vezes, quando enfrentamos lutas, ansiedades ou decisões difíceis, procuramos soluções nas nossas próprias forças ou em apoios humanos, esquecendo que a verdadeira segurança e vitória estão em Deus. Amadas, a gente tem que entender a nossa segurança, a nossa proteção, a nossa confiança está em Deus. Quando a gente passa por essas adversidades, principalmente enfermidade, a gente vê que a gente não pode nada. A gente confia nos médicos. Muitas vezes o médico dá um diagnóstico errado. Quantas vezes a gente vê nos nossos dia a dia, nos informativos de televisão, eu tenho casos de amigos nossos que era para amputar uma perna, amputou outra. Então, assim, o homem erra, Deus não erra. E na conversão do povo e no descanso está a vossa salvação. Está bem claro nesse versículo. A palavra conversão aponta para arrependimento, mudança de direção e retorno ao caminho de Deus. Vemos o povo de Israel, que essa mensagem vai mais para o pessoal que estava no Egito, os judeus, todos oprimidos, escravos na terra do Egito. Quando eles saíram com Moisés, muitos murmuraram, queriam voltar para trás, para ser escravo. Por isso que muitos não viram a terra prometida, porque eles andaram 40 anos em rodízio, né? Roda, porque a murmuração era tanta e Deus cuidava o tempo todo. Lembra da nuvem para fazer sombra de dia no deserto, a nuvem de fogo para esquentar eles no deserto à noite. Como que a gente imagina uma coisa dessa? Vamos trazer para os dias nossos. Um dia desse, veio uma nuvem aqui no nosso estado, aliás, na nossa cidade, uma nova, vou dizer estado, porque talvez chegou até perto de outra cidade, de poeira
que subiu aos céus, por causa de queimada e a poeira. Todo mundo ficou assustado, postava vídeo para tudo quanto é lugar. Meu neto lá na escola, vó, o que é isso? O povo está achando que é o tempo do fim. Tanto que o povo carece de informações, carece de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor. O povo de Deus tem que ser tranquilo. Na tranquilidade e na confiança está a força, a nossa força. Essa força vem de Deus. A tranquilidade não é ausência de lutas, mas é paz em meio às lutas. O cristão passa pelas lutas em paz. Eu costumo dizer que Deus, Ele não tira os espinhos da sua frente, Ele nos ajuda a passar pelos espinhos. Amém? A confiança é fruto da fé em um Deus que nunca falha. Quem confia no Senhor encontra forças que não vêm de si mesmo. Como eu cantei esse hino, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, glória a Deus. Mas também no versículo fala que o povo não quiseste. Mas aqui está o alerta. O maior problema não é a fraqueza do homem, mas a sua resistência em se render a Deus. O Senhor oferece descanso, paz e força, mas muitas vezes o coração humano prefere resistir. Nesses tempos de ansiedade, pressa, essa tecnologia que manda nos dias de hoje, as pessoas estão correndo para onde? Para lugar algum. Deus nos chama para parar, descansar e confiar nele. Em meio a guerras espirituais, ele nos lembra que a vitória não vem das armas humanas, mas da entrega ao Senhor. Quando a gente descansa, quando a gente para pensar que Deus é o autor da vida, é o Deus criador, é o Deus salvador através do teu Filho Jesus. É o Deus Espírito Santo que habita em nós, que diz: ei, eu estou aqui, para, confia, tem esperança, tenha fé. Jesus é a nossa força, é a sua força. Você não vai a lugar nenhum sem Deus. Vamos dizer o respirar todas as manhãs. Se Deus nos dá vida, nos dá esse sopro de vida a cada manhã para nós, nós morremos. Oh Deus, como as pessoas são duras. Tem pessoas a gente vê nessas tecnologias da vida, gente querendo ir para o espaço, congelar o corpo para voltar depois. Por que não lê a palavra de Deus? Ela é viva e eficaz. É aí que tem o viver eternamente. Pois Deus diz, você pode até morrer. Sumiu da minha cabeça aquele texto. Ainda que morra, mas vai ressuscitar naquele dia grandioso do Senhor. Amém? Hoje o Espírito Santo nos chama a escolher confiar. Confia no Senhor. É Ele que é a nossa fortaleza. É Ele que é o nosso descanso. Se você está cansado, a gente cansa mesmo. Nos dias, você trabalha, seu dinheiro não dá para nada,
Não dá para nada, as coisas estão muito caras, cada dia muito cara as coisas, alimentos. Você não é dono nem do seu dinheiro, nem da sua casa. Você paga IPTU todo ano, você paga água, energia, você paga esgoto, você paga a iluminação da rua, você paga taxa de lixo, você paga para nascer, você paga para morrer, você paga o terreno que é de Deus. A terra e tudo que nela é de Deus, mas você tem que pagar o terreno, você tem que pagar a manutenção do seu corpo lá de baixo, sendo que tudo foi feito por Deus, por Ele, para Ele, inclusive o ser humano. O ser humano. Eu fico pensando, até para ser burro tem que ter limite. Uma pergunta: você está cansado? Vocês estão cansadas? Há descanso em Jesus Cristo. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está fraco? Nós estamos fracas. Há força na confiança em Deus. Como é bom descansar no Senhor. Você sente que tentou de tudo. Tem pessoas que falam, já fui ao médico. Esses dias eu tenho assim, debatido muito com meu esposo, que está passando por enfermidades. Ele tem diabetes, ele tem Parkinson e ele tem muita ansiedade, tem a coluna toda inflamada, todas as lombar, tem tendinite, bursite. E eu falei para ele, descansa no Senhor, larga esses médicos, diz para Deus, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, confia em Deus. Confie em Jesus Cristo, confia no Deus Espírito Santo, que está junto conosco o tempo todo. Eu falei, fica falando com Deus. Quando vier aquela ansiedade, fala, você não tem poder sobre a minha vida. Jesus reina absoluto no meu corpo, na minha mente, no meu lar, na minha família. Afasta de mim qualquer seta do inimigo. O inimigo quer ver nós escravos dele, mas nós não somos escravos. Nós somos livres, livres, livres. Estamos aguardando só o dia que a trombeta vai tocar, para nós subirmos com Jesus. Ai, que grande dia lindo. Você já tentou de tudo. Só tem um caminho. Converter-se, descansar e confiar no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, perdoa-nos quando buscamos refúgio em nossas próprias forças ou em apoios humanos, Senhor. Ensina-nos a descansar em Ti, a confiar plenamente na Tua fidelidade, Senhor. Que a nossa força venha da Tua presença e que possamos viver a tranquilidade que só o Senhor pode dar. Só o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é Deus presente, Deus onipotente, Deus onisciente. Nós estamos dormindo, Deus está conosco. Nós estamos acordados, Deus está conosco. Nós subiremos em um avião, Deus está conosco. Vamos descer dentro do buraco no chão, Deus está conosco. É o tempo todo conosco. Então, levante suas mãos e diga, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por eu ser sua filha, seu filho. Confia no Senhor. Ele jamais vai te abandonar. Jamais vai te abandonar. Amém. Glória a Deus. Senhor, consola meu coração, nossos corações, no silêncio da espera.
que eu perceba a tua presença constante na fortaleza em ti. O refúgio divino não é apenas proteção, é o lugar onde a fé se renova e o coração se acalma. Amém. Amém. Glória a Deus. Aprendi a confiar no Senhor. E assim sigo caminhando nas minhas aflições e descansando na abundância, amadas, porque sei que ainda serão muitos os momentos em que o espaço será apertado para as minhas passadas inseguras e pode ser medrosas. O que me conforta é que um dia essa caminhada acabará e na linha de chegada o Senhor estará me esperando com a vitória para uma vida de completa paz ao seu lado. Tem dias que Deus caminha conosco, eu sei. Tem outros que Ele nos carrega no colo, eu sinto. Eu tenho certeza que vocês também sentem e têm que sentir. Amém. Glória a Deus, que procuro sentir que o único refúgio, como está nesse panfleto da campanha, nesse folder, o refúgio divino não é apenas proteção, é o lugar onde a fé se renova e o coração se